questão de gases da AFA 2022, né? Então o cara vai encher o pneu da bicicleta dele, né? E ele já fala que a bomba aqui, né? Pra encher o pneu, tem a área da base dela, né? Porque ela é um cilindro, a área da base é 20 centímetros quadrados. Beleza. Indeformável e tem volume desprezível. O pneu dianteiro da bicicleta tem volume de 2,4 litros e possui inicialmente uma pressão interna de 0,3 atm. Essa é a pressão inicial então do pneu. A pressão interna da bomba, quando o êmbolo está todo puxado à altura H, de 36 centímetros, é igual a 1 atm. Então a pressão da bomba, né, que está transferindo gás aqui pro pneu é 1 atm. Considere que durante a calibragem o volume do pneu permanece constante, beleza, então o volume do pneu não vai se alterar, e que o processo é isotérmico. Ou seja, a temperatura do processo ela não varia, ela vai ser sempre 27 graus Celsius, como ele falou aqui. Nessas condições, para elevar a pressão do pneu até 6,3 atm, beleza, ele quer que o pneu que tem 0,3 atm fique com 6,3 atm, beleza. O número de repetições que o ciclista deverá fazer movendo o êmbolo até o final do seu curso é... Beleza, o que a gente vai usar aqui, galera? Ele quer saber o número de vezes, o número de repetições que esse ciclista vai ter que erguer e abaixar o êmbolo para fazer com que o pneu dianteiro fique com 6,3 atm, né? O que a gente pode fazer? Simples. O número de mol no final do processo, que é o número de mols no pneu, né? No final do processo é igual o número de mols inicial, certo? O número de mols que estava no pneu antes dele começar a ser enchido, mais X, que é o número de vezes que a bomba vai transferir mols, né? O número de vezes de repetições, que é o que ele quer, vezes o N da bomba, né? O N, o número de mols que a bomba vai transferir para o pneu. Bom, primeiramente, a gente sabe que PV é igual a nRT, né? A gente sabe que o N, então, é o quê? PV sobre RT, certo? Beleza, então vamos colocar isso na estrutura que a gente montou, ó. Então, pressão, ó, deixa eu colocar de azul que é melhor. Não, de preto. Pressão final vezes volume final sobre R vezes temperatura. Isso é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre R vezes temperatura inicial, mais X vezes o N da bomba, que é a pressão da bomba vezes o volume da bomba, sobre R vezes temperatura da bomba. O que é importante a gente fazer aqui já? Dá pra gente simplificar uns termos, né? Primeiramente, o R, que é uma constante na fórmula PV igual a nRT, nunca muda, né? Então, óbvio que a gente vai simplificar ele aqui, ele é um termo igual em tudo. A temperatura também é igual em tudo, né? Como ele falou, o processo é isotérmico, não há variação de temperatura. Então, ó, temperatura não importa também, a temperatura de nenhum deles. No final, então, a gente vai ficar só com o quê? Com pressão e volume, né? De cada um aqui. Então vamos lá, qual que é a pressão final do pneu? Qual que é a pressão final que eu quero que o pneu tenha? A pressão final é 6,3 atm, certo? Eu quero que o pneu tenha isso, 6,3. Vezes o volume final do pneu. O volume final do pneu vai ser o volume de 2,4 litros mesmo, né? Não mudou, ele falou que o volume do pneu permanece constante. Então é o volume de 2,4 litros. Opa, 2,4 litros. Isso é igual a pressão inicial do pneu. Qual que era a pressão inicial? A pressão que o pneu tava, 0,3. Vezes o volume inicial do pneu, que é o mesmo, é 2,4, né? Ele falou ali, novamente, que o volume do pneu não se altera. Mais X vezes pressão da bomba, né? A pressão que a bomba tá. 1 atm, ele falou aqui. 1 atm vezes o volume da bomba. Ó, cuidado, o volume da bomba, a bomba é cilíndrica, certo? Em formato cilíndrico. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A gente usou todos os volumes até agora em litros, então óbvio que a gente vai colocar o volume da bomba nessa equação em litros também, né? Então vamos lá. Vamos transformar em metros quadrados essa área da base? Ó, a gente sabe que volume é a área da base, que é 20 centímetros quadrados. 20 centímetros quadrados é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes a altura. Qual que é a altura do cilindro? Ele fala que na repetição ele está puxando até a altura de 36 centímetros. 36 centímetros em metros é 36 vezes 10 a menos 2. Então o volume é o que? 720 vezes 10 a menos 6? É isso? É isso.
que é 72 vezes 10 a menos 5, certo? 72 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Mas a gente não vai colocar o volume da bomba em metros cúbicos, a gente vai colocar em litros, porque a gente colocou 2,4 em litros também. A gente sabe que 1 metro cúbico é 10 elevado a 3 litros, né? É 1000 litros. Quantos litros então vai ser 72 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos? Simples, né? Multiplica em cruz. Então o volume da bomba, VB, é igual a 72 vezes 10 a menos 5 mais 3, menos 2, certo? Que é igual a 0,72 litros. Agora sim a gente vai colocar 0,72 aqui na equação e seguir em frente. O que dá pra gente fazer aqui, ó? Dá pra eu passar esse 0,3 vezes 2,4 pro lado esquerdo, né? Subtraindo, então fica 6,3 vezes 2,4 menos 0,3 vezes 2,4 igual a x vezes... igual a 0,72x, né? Só mudar a ordem pra ficar mais bonitinho. Por que eu passei esse termo pro lado esquerdo? Porque aqui, ó, é fator comum, né? Então vai ficar 2,4 vezes... calma aí, vezes 6,3 menos 0,3. Fechou. Isso é igual a 0,72x. Então 2,4 vezes 6,3 menos 0,3 é 6, né? Então fica 2,4 vezes 6 é igual a 0,72 vezes o x. Então o x é igual... Vou colocar de azul porque a gente está terminando. O x é igual a 2,4 vezes o 6 sobre 0,72. Vamos colocar 72 vezes 10 a menos 2? Por quê? Porque dá para simplificar o 72 por 6, né? Que vai dar 12, ó. O 6 vai ficar 1. Então aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 12. Certo? A gente pode também falar que o 2,4 é a mesma coisa que 24 vezes 10 a menos 1. Dá para dividir 24 por 12, que vai ficar 2 vezes 10 menos 1. Menos 1 menos 1 menos 2 é menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2, né? Que vai dar 1. Então, o x, o número de repetições que a gente tem que fazer, é 20 repetições, exatas 20 repetições, beleza? Não é um exercício fácil, né? Parece que ele é fácil, mas você tem que... Pô, você tem que ver a estrutura dele, né? Você tem que ver com esse argumento de que o número de mols ele se conserva, né? Então, é a alternativa letra A. Beleza? A resposta: 20 repetições aí para ele encher esse pneu até a pressão que ele quer, 6,3 atm.